Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Stephanie, eu sou acadêmica de medicina e hoje eu estou aqui representando a Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Unirg. A gente queria bater um papo com vocês hoje sobre um tema muito relevante, que é a gravidez na adolescência, que não deixa de ser uma questão de saúde pública e também tem um seu cunho social, certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? De acordo com o Ministério da Saúde, com a Organização Mundial da Saúde, o período da adolescência é justamente ali naquela fase dos 10 aos 19 anos. E é justamente nesse período que vai ter uma transição da infância para a vida adulta. Muitas mudanças estão acontecendo, o corpo está se desenvolvendo, ideias estão sendo formadas, experiências estão acontecendo. Então, essa fase é de muita importância. E quem não passou, vai passar e sabe que é um turbilhão de emoções que acontece ali. E a gravidez na adolescência se trata de um tema de questão de saúde pública. E a gente tem notado que cada vez meninas mais jovens estão grávidas e muitas vezes a gente observa uma falta de preparo, de estrutura e falta de informação que faz com que essa temática seja agravada, certo? Então, assim, uma jovem tão nova, às vezes não está preparada para tantas mudanças e lidar com a sua fase de mudanças e com o bebê vindo, né, gerando uma vida ali. Então, a gente tem que falar sobre isso sim. E a gravidez na adolescência, ela traz riscos tanto para a mãe quanto para o bebê, certo? Para vocês terem ideia, assim, de número, para a gente poder abordar aqui, um a cada 7 bebês é filho de mãe adolescente e a cada hora nascem 48 bebês filhos de mães adolescentes. Então, é um número muito importante. Os dados mostram para a gente que isso tem crescido e que as jovens quando elas procuram ajuda, muitas vezes falta muita informação, falta uma estrutura familiar e a gente acaba se deparando com essa estatística bem alta. Diversos fatores contribuem para a gravidez na adolescência, e o principal motivo é a desinformação sobre sexualidade. Então, muitas vezes, a própria família boicota esse tema e não dialoga sobre, e a gente sabe que quanto mais a gente fala sobre um tema e leva informação, a gente desmistifica isso, a gente tira dúvidas e a gente, né, leva informação. Então, muitas não sabem sobre sexualidade, tanto meninas quanto meninos, sobre seus direitos sexuais reprodutivos, assim como as questões emocionais e psicossociais e, sobretudo, também o contexto que esse jovem está inserido, certo? Às vezes uma família desestruturada, condições socioeconômicas que, às vezes, por exemplo, a mãe sai, trabalha o dia inteiro, não é porque ela não quer dar atenção para a filha, mas muitas vezes o diálogo é interrompido. Na escola, às vezes não tem abertura para falar sobre isso e muitas dúvidas vão ficando. E a gente acaba vendo que muitas jovens estão engravidando mais cedo por esses motivos, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre os fatores que aumentam os riscos da gestação na adolescência. Idade menor que 16 anos ou ocorrência da primeira menstruação há menos de 2 anos, altura inferior a 1,5 m e peso abaixo de 45 quilos, adolescente que faz uso de álcool e drogas e gestação decorrente de abuso e estupro, que é uma temática também que é muito relevante e acaba agravando esse problema, certo? E os fatores que aumentam os riscos da gestação na adolescência: tentativa de interromper a gestação, dificuldade de acesso e acompanhamento ao serviço pré-natal. Então, muitas das vezes nem sabem para que é feito o pré-natal, como que é feito, onde que eu faço isso, por que eu tenho que fazer, quando começar, entendeu? E justamente pela falta de apoio, muitas vezes a família julga, abandona. Muitas vezes o pai da criança não assume a paternidade, então aquela jovem se encontra num cenário sozinha, com uma gestação muitas vezes inesperada, tendo que lidar consigo e com tudo que está acontecendo. Então, às vezes, acaba acontecendo a não realização do pré-natal, que agrava muito mais, a gente sabe sobre a importância do pré-natal, e também a desproporção pélvica fetal. Então, tudo isso que eu falei para vocês pode agravar os riscos da gestação na adolescência, certo? E os fatores e além da mãe, a criança também sofre com isso. O recém-nascido, lactente, até o primeiro ano de vida, sofre muito. Por quê? Porque essa jovem muitas vezes não está informada, ela está sozinha, ou às vezes ela está tendo que lidar com uma série de mudanças, com a criança na vida dela agora.
Então, dúvidas sobre a amamentação, muitas vezes não sabem até quanto tempo tem que durar a amamentação, até quando ela é exclusiva ou não, sobre a boa pega, sobre os benefícios da amamentação. Então, muitas jovens têm dúvidas sobre o acompanhamento médico, muitas vezes elas não procuram, têm vergonha ou não têm o apoio que necessitam, dúvidas sobre vacinação, higiene e cuidados, porque querendo ou não, é uma vida que está ali, então tem que ter todo um cuidado, um aparato. E como eu falei para vocês, ela está tendo que lidar com isso tudo. Muitas vezes pode ter apoio, muitas vezes não. Então tudo isso agrava. Então tanto a mãe quanto a criança sofrem com isso. E agora eu vou deixar a minha amiga Isadora falar um pouquinho para vocês sobre os fatores sociais envolvidos. Olá, meu nome é Isadora, eu sou acadêmica do 7º período de Medicina da Unirv e também sou integrante da LAGO, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia. E eu vou estar falando um pouco mais sobre as repercussões no âmbito social, causadas pela gravidez na adolescência. Porque a gente sabe, a gente acabou de ver que tem alguns fatores biológicos, né, pelo fato do corpo da adolescente, ele não está preparado para receber essa gestação. E a gente vai ter também algumas repercussões dentro dos fatores sociais, como, por exemplo, o aumento no abandono de recém-nascidos, porque muitas vezes a mãe ela não está preparada fisicamente, nem psicologicamente e nem financeira, né? Ela não tem aquele preparo financeiro para criar aquele bebê e acaba abandonando quando ele nasce. Muitas vezes também a recusa do pai biológico ou do parceiro pela responsabilidade de aceitar a paternidade, de assumir a paternidade. Acaba que a mãe ela fica sendo responsável e ela fica sobrecarregada, né, com aquela criança, como ela é a única responsável. Em outros casos também, tem a falta do suporte familiar, a família ela acaba negligenciando tanto a adolescente grávida, que ela precisa muito desse apoio nessa fase, né? Porque ela é uma adolescente, ela não tem aquele preparo, ela não tem experiência, e também acaba negligenciando o bebê. E não oferece essa rede de apoio que vai ser tão importante para eles. Em outros casos também, a gente pode ver o abandono escolar, que muitas mães e até mesmo os pais, eles acabam interrompendo a sua educação, pais e mães adolescentes acabam interrompendo a sua educação, e isso vai acarretar em consequências futuras para eles, porque vai ser mais difícil deles se inserirem no mercado de trabalho mais lá na frente. A gente pode ver também que, além disso, algumas mães adolescentes, elas tendem a abandonar os estudos para criar dos filhos e tem 3 vezes menos oportunidade de conseguir um diploma universitário, porque muitas vezes ela acaba abandonando os estudos para ir trabalhar e ela passa a deixar os estudos de lado, ela continua naquela linha ali de trabalhar e esquece de ter uma formação devido à necessidade, né? E alguns dados também, divulgados pelo IBGE, eles apontam que 6 a cada 10 adolescentes grávidas, elas não trabalham, mas elas também não estudam. E é um número muito grande de adolescentes inativas. E o que poderia ajudar nessa temática, né? A gente vê que uma das principais formas de prevenção é a educação sexual, de forma integrada e compreensiva, ou seja, tanto nas escolas, como também dentro do ambiente familiar, né? O pai ter um diálogo mais aberto com seus filhos, e de forma que esses jovens, eles compreendam o que está sendo dito, né? Que seja falado mais abertamente sobre alguns assuntos, a fim de tornar cidadãos conscientes, né? Que eles saibam prevenir uma gravidez, que eles saibam se proteger contra uma doença sexualmente transmissível, que eles saibam também se defender contra quaisquer tipos de violência, seja violência sexual, violência física, psicológica, e também que eles tenham um comportamento sexual responsável. A gente vê que hoje em dia os adolescentes eles têm sim muita informação, têm muito conhecimento. Os conhecimentos eles estão nos meios de comunicação, a gente pode ver celular, a gente vê na internet, na televisão, vários meios. Mas muitas vezes eles não têm um conhecimento, uma informação adequada, né?
Então, a maioria não sabe se prevenir de forma adequada, não compreende como que é o funcionamento de cada método e eles não sabem utilizar de forma correta. Ou muitas vezes ele acaba crendo que aquilo ali, uma gravidez, uma doença, não vai acontecer com ele, né? É coisa que muitas vezes só os pais fazem e ele acaba pensando isso. E esse pensamento imaturo, ele também contribui para a não adesão de métodos contraceptivos. Só que quando acontece com ele, as consequências vão ser para toda a vida, né? Então, a gente tem que conscientizar esses adolescentes, a gente tem que fazer ao máximo possível para que eles tenham um comportamento sexual adequado.